Você tem amigos? Tem mesmo? Hein? Pelo menos você acha. Hein? Quantos amigos você tem? Quantos amigos você realmente tem? Você sabe a diferença entre amigo, conhecido, colega? Abram comigo em Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Repete comigo. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que fale comigo e com cada irmão que está aqui, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos ser ministrados pelo Senhor, Pai. Deus, nós necessitamos que o Senhor ministre nossos corações, fale conosco, nos oriente, Pai, no nome de Jesus. Amém. O que é amigo? O que é ter amigo? Quais são os tipos de relacionamentos que nós temos na vida? Aqui na igreja nós temos o relacionamento da cobertura espiritual, não é? Então você precisa, a gente fala muito isso aqui na igreja, de ter uma cobertura espiritual, ter alguém que te cubra espiritualmente, que te aconselhe, que te oriente. E muitas vezes o fato da pessoa não querer ter uma cobertura espiritual já denota um problema na vida dela, né? Talvez uma resistência em ouvir, né? Talvez ouvir o que ela não quer ouvir, né? Então a cobertura espiritual ela é muito importante, né? Porque ela vai muitas vezes ser necessária na minha vida, foi muito necessária e muito útil ao longo da minha vida, nesses anos todos que eu caminho com o Senhor, né? Na vida também, agora fala-se muito em paternidade. E nós temos, então, hoje, tudo é paternidade, né? Hoje tem gente que só ministra sobre paternidade. Você precisa ter um pai espiritual, né? Eu tive um pai espiritual que me ganhou para Jesus, eu tinha ele como pai. E depois que você, assim, não tem, né? Eu mudei e tal, ele ficou em outra cidade. A paternidade é muito difícil de você produzir, né? Alguém. Isso daí ou acontece naturalmente na sua vida, você tem um pai, isso aí aconteceu naturalmente, ou você não produz. Eu não posso chegar para alguém e falar, você vai ser meu pai. Simplesmente assim, né? E existe também o pai natural, né? Nós temos também o relacionamento de cônjuge. Quem é casado aqui tem um cônjuge, né? Então, o casado mora e convive com uma outra pessoa, né? Nós temos os relacionamentos de colega de trabalho. Aquele que trabalha com você ou estuda com você são colegas, pessoas que trabalham com você, né? Tem os irmãos. E nós temos aí tanto os irmãos naturais quanto os irmãos espirituais, irmãos da fé, né? E se você lembrar de Abel e Caim, você vai ver, parece que também Esaú e Jacó, né? Que esse negócio de irmão é um pouco complicado, muitas vezes o irmão natural é um pouquinho complicado, né? Não é uma coisa assim tão, né, que funciona tão facilmente na vida de todo mundo, né? Mas é um relacionamento, né? Um relacionamento de irmãos, né? Irmãos na fé, né?
Nós temos o relacionamento de discipulado e líder. Eu sou seu líder, você é meu discípulo, né? O líder deveria ser mestre, e discípulo significa aluno. Então, é aquele que ensina e aquele que aprende, que é o relacionamento de discipulado, né? Existe o relacionamento de ovelha e pastor. Eu sou pastor e você é ovelha, né? Eu pastoreio e você é minha ovelha, eu cuido de você como pastor, não é? Existe o relacionamento de conhecidos, que eu acho que talvez aqui se encaixe a maioria das pessoas que você acha que são seus amigos, né? A maioria das pessoas que você acha que são seus amigos, talvez sejam apenas conhecidos. Esses todos são tipos de relacionamentos. E dentro desses tipos de relacionamentos, você pode ter amigos ou não. Você pode ter essas pessoas como amigas, como um amigo seu, ou não. Você pode ter uma cobertura espiritual, mas não ser amigo da sua cobertura espiritual. Você pode ter um pai, tanto natural, como um pai espiritual, e não ser amigo dele. Será que você foi amigo ou é amigo do seu pai? Talvez não. O fato da pessoa ser pai e você ser filho, seja espiritualmente falando ou humanamente falando, não significa que existe amizade. Quantos pais e filhos nem se conversam? Quantos pais espirituais, a única coisa que faz é ter um rótulo. Eu sou pai espiritual de fulano. Mas será que tem amizade ali? Você pode ter um marido e não ser amigo dele. Amiga, né? Ou você pode ter uma esposa e não ser amigo dela. Simplesmente morar junto, fazer filho junto, mas não ter amizade. Morar debaixo do mesmo teto, comer a mesma comida e fazer filho não significa ter amizade. Falou o profeta. Não é? Você pode ter irmãos, tanto na igreja. Eu até achei interessante quando o pastor Antônio ele disse uma coisa que, para mim, tem frases assim que eu guardo para o resto da vida, né? E são verdades que marcam a minha vida, né? Ele estava dando um seminário aqui, ele disse assim, olha, você não é obrigado a gostar de todo irmão, mas é obrigado a amar todos. Gostar é uma coisa, amar é outra. E, gente, como que isso é profundo, né? Você não é obrigado a gostar de todos os irmãos, mas você é obrigado a amar todos. Não é? Se você entender isso, você vai resolver um monte de problema na sua vida, né? Porque a gente confunde gostar com amar, né? Amar, você não vai muito com a fachada mas amar, você tem obrigado. Você não tem que conviver com ele muitas vezes, né? Conviver, fazer churrasquinho junto, né? Não tem. Talvez você não vá, o santo não bate, né? Mas amar, você tem que amar. Jesus falou para você amar até os inimigos, quanto mais os irmãos da igreja, não é? Agora, talvez aquele irmão não seja o seu amigo. Quantos amigos você tem dentro da igreja? Olha assim, dá uma olhadinha na sua volta. Quantas dessas pessoas são realmente seus amigos? Amar, você tem que amar todos. Amigo, nem todos vão ser. É um fato. Na vida natural, a coisa é mais complicada. Como eu falei com Abel e Caim, como eu falei de Abel e Caim e falei de Jacó e Esaú, na vida natural, o irmão ser amigo parece que é mais complicado ainda, né? Eu amo meu irmão natural, mas eu não sou amigo dele. É um fato. A gente se vê 2, 3 vezes no ano. A gente não tem amizade. A gente tem irmandade, né? Mas amizade não. Amo ele, meu irmão de sangue. Mas se eu falar que ele é meu amigo, eu vou estar mentindo, né? Muitas vezes você é discípulo de alguém, ou você tem discípulo. Mas você é amigo dos seus discípulos? Seus discípulos são realmente seus amigos? Você tem pastor, talvez o seu pastor não seja seu amigo. Não é? E a maioria das pessoas, queridos,
são conhecidos nossos, não são nossos amigos. A gente fala assim, nós temos que ter um monte de amigos, e talvez esse monte de amigos seja apenas conhecido, que você cruza pelo caminho, você conversa, você bate um papo. Mas quem é amigo? Quem é amigo? Relacionamentos, repete comigo, relacionamentos sem amizade não traz cura nem crescimento. O verdadeiro amigo fere. O verdadeiro amigo é aquele que, quando necessário, tem a liberdade de te ferir. O verdadeiro amigo é aquele que quer tanto o seu bem e tem tanta liberdade com você que, se for necessário, ele vai te ferir. Agora eu te pergunto, você consegue se relacionar com pessoas muito diferentes de você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você consegue se relacionar com pessoas muito diferentes de você? Você consegue ouvir alguém te contradizer, te confrontar e continuar se relacionando com ela? Ou quando ela te confronta, ou quando ela fala alguma coisa, você já descarta essa pessoa? Você tem maturidade para ser contrariado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem maturidade para ser contrariado? Você consegue se relacionar somente com quem te bajula? Algumas pessoas, elas conseguem se relacionar só com quem agrada e bajula. Se não agradar, não dá tapinha nas costas. Se não bajular, não é meu amigo. E eu vou te inverter a pergunta, você é amigo ou político dos outros? Você é aquele tipo de pessoa que é fiel ao seu amigo a ponto de ferir ele, ou você é o político que bate nas costas e agrada para não perder o relacionamento? Político é assim, né? Eu não sei o que é ser político. Graças a Deus eu não sou político. Político bate nas costas, pega a criancinha no colo, né? Agrada, porque não pode perder o voto, né? Ele não vai perder o voto, né? Então ele agrada. Ele agrada, sorri para todo mundo, tal. Maluf, meu tio conta que ele tinha um caderninho e ele anotava tudo. Então, aí ia um assessor do lado dele dizendo assim, ó, fulano, é assim, 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 a última conversa que você teve com ele foi essa, essa e essa. Meu tio foi vereador em Ribeirão, 30 e tantos anos, né? E é árabe, então tinha proximidade com o Maluf, que também é árabe, aquelas coisas todas. E ele falou assim, que o Maluf chegava para ele assim, ele continuava a conversa de 3 anos atrás. Mas não é que ele lembrava nem da pessoa e muito menos da conversa. É que o assessor do lado anotando tudo. Ele falou, a última conversa que você teve com ele, a mulher dele estava doente, e ele te chamou para comer quibe na casa dele. Oh, meu amigo! E o quibe? Aí ele falou, nossa, ele lembra do quibe. Lembra do quibe nada, lembra da cara da pessoa. Isso daí é político, né? E a gente, eu vou te perguntar, você é político na vida das pessoas ou é amigo? Você se preocupa com a vida das pessoas ou você quer que elas apenas se relacionem com você sem nenhum tipo de dor de cabeça? Porque amigo dá trabalho, né? Tem pessoas que conseguem se relacionar somente com quem está abaixo dela. Aí é onde muitas vezes tem pessoas que têm problema com cobertura. Elas têm problema com figura de autoridade. Elas têm problema com qualquer tipo de figura de autoridade. Então, elas conseguem se relacionar somente com quem elas sentem que está abaixo delas. Porque aí ela tem um domínio sobre aquela pessoa e ela que prevalece no relacionamento.
todas as pessoas que estão acima dela se tornam uma ameaça para ela. Então ela não consegue se relacionar. Ela só se relaciona com quem está abaixo. E aí não é um relacionamento de amizade. Existem relacionamentos de domínio, de controle, relacionamento de bajulação. E, queridos, eu quero dizer para você que você precisa de amigos. E o que vai proteger a sua vida são as amizades que você tiver ao longo da vida. Eu quero dizer para você que o seu casamento tem que ser um relacionamento de amigos, onde você possa falar e ouvir e os dois crescer. Só quem tem maturidade chega no nível de ter um relacionamento conjugal de dois amigos. Quando duas pessoas são maduras a ponto de um ouvir, o outro ouvir, um machucar o outro, muitas vezes, um falar uma verdade, o outro também, e os dois crescer. Num relacionamento conjugal, quando um fala e o outro só se submete, não é relacionamento de amigo, é relacionamento de cima para baixo, de imposição, e aí não tem crescimento. Tem mágoa, rancor, essas coisas. No relacionamento de pastor e ovelha tem que ter amizade. No relacionamento de líder e discípulo tem que ter amizade. Não é o relacionamento de eu sou pastor, eu falo e você é ovelha, você me obedece. Eu sou líder, você é discípulo e você me obedece. Amizade, relacionamento. No relacionamento de colega tem que ter amizade. Se não tiver amizade, é apenas colega de trabalho. No relacionamento de irmãos da igreja, você precisa ter amigos. Nem todos vão ser os seus amigos. Não tem como você ter 500 amigos. Mas no meio de 500 pessoas, você tem que ter pelo menos 5 que são amigos. Pessoas que você compartilha com elas, pessoas que você fala com elas, pessoas que você vai se relacionar com elas e que elas vão te proteger e você vai protegê-las. Relacionamento de amizade é proteção. Amém? Jesus fala assim em João 15:15: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu tenho compartilhado com vocês tudo que o Pai tem me dado. Amizade é compartilhamento. Jesus não quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu amigo, porque Ele compartilha com você aquilo que Ele tem, e Ele quer que você compartilhe com Ele o que Ele tem, o que você tem. Jesus quer um relacionamento onde Ele possa compartilhar com você. Tudo que Jesus deseja é que você seja amigo dEle. Tudo que Ele deseja aqui na igreja, na Santa Ceia que nós vamos participar, que você celebre amizade com as pessoas e você tenha pessoas que possam chegar para você e falar. Por isso que a palavra de Deus diz que com ferro se afia, assim o amigo ao seu amigo. Leiam comigo 27, aí mesmo 27:6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Lembra de Judas, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama. Muitas vezes nós valorizamos demais aquele abraço, aquela pessoa que bajulou, e a gente fica com raiva de muitas vezes aquela pessoa que chegou para a gente e falou algumas verdades que nós precisamos de ouvir, mas nós não queremos ouvir. Abra comigo em Salmo 141:5. Gente, eu não estou achando. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Olha que lindo. Eu fui pregar numa igreja, o pastor ficou chocado com esse versículo. Ele nunca tinha ouvido. Ele me mandou uma mensagem, não, porque eu só citei.
Existe isso na Bíblia. Eu falei, está aqui, ó, Salmo 141, 8. Fira-me o justo e será por mercê. Será como óleo sobre a minha cabeça. Você quer unção na sua vida? Você precisa de unção, queridos. Você precisa de graça de Deus, o poder de Deus. E tudo que Deus quer é derramar unção sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então o Espírito de Deus está sobre a sua vida para te ungir. Você sabe o que acontece na nossa vida? Nós, muitas vezes, nos envolvemos em paixões. Nós somos pessoas que, muitas vezes, nos apaixonamos. Não é só a paixão de marido e mulher, não, de homem e mulher. Nós nos apaixonamos. Muitas vezes, o nosso coração, e a paixão cega, nós nos apaixonamos por uma situação, nós nos apaixonamos por uma causa, nós nos apaixonamos por alguma coisa. Outras vezes, nós nos inflamamos. A gente fica inflamado com uma situação. Muitas vezes nós ficamos inflamados e o nosso coração se inflama. E todas as vezes que nós ficamos inflamados, nós perdemos o foco. Todas as vezes que nós nos inflamamos, de repente, uma pessoa chega para você e ela fala um monte de desaforo, ela fala um monte de coisa e muda o rumo da sua vida. E você dali para frente, aquela pessoa falou um monte de coisa, você ficou inflamado, você já quer matar, quebrar, você quer destruir, você fica inflamado. Muitas vezes da nossa vida nós ficamos perturbados. Alguma situação, alguma luta, nós ficamos perturbados. Outras vezes nós ficamos atribulados. E a tribulação faz, muitas vezes, a gente perder a visão, a gente perder o rumo, a gente não vê a solução para a nossa vida. Muitas vezes, queridos, nós ficamos endemonizados. Credo, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Mas nós ficamos. O diabo não tem poder para entrar na nossa vida, mas tem poder para nos atormentar, a ponto de a gente ficar tentado, endemonizado. O diabo fica, parece que fez ninho na nossa cabeça, parece que a vida, o diabo conseguiu nos fazer entrar muitas vezes no redemoinho e numa situação, e ele começa o quê? Ter domínio sobre a nossa vida. Ele começa a ter controle muitas vezes sobre a nossa vida. Ele começa a ter controle na nossa mente, e parece que os problemas são tão grandes que a gente não consegue sair deles, parece que a situação não tem saído, ou a gente está tão inflamado com alguma coisa, ou tão apaixonado, que a gente pega um rumo errado, a gente vê coisa errada, a gente enxerga coisa errada. Por quê, queridos? Porque o ser humano é assim. A nossa cabeça é assim, nosso coração é assim. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. O teu coração te engana, a tua cabeça te engana, a tua visão te engana. Muitas vezes o que você está enxergando não é de fato aquilo que você está enxergando. Muitas vezes o que você está ouvindo não é de fato aquilo que você está ouvindo. Muitas vezes a gente ouve uma conversa pela metade, ouve um pedaço, deduz o resto, faz confusão. E muitas vezes a gente cria coisas que não existe. Quem é assim? Eu sou assim. O ser humano é assim. A gente vê coisa que não existe, a gente enxerga coisa que não existe, a gente ouve coisa que não existe, a gente sente coisa que não existe, a gente se inflama, a gente se envolve. E aí, meu irmão, se você não tiver algumas pessoas que chegam para você e falam, a tua vida está errada, o que você está fazendo está errado, acorda, sai dessa. Se você não tiver pessoas que tenham acesso à sua vida, a ponto de chegar e falar assim, ó, para, esse caminho que você está pegando não vai te levar a nada, para aqui, isso que você está fazendo está errado, para aqui, muda a sua vida, ó, acorda, você está enxergando errado. Se você não tiver pessoas que tenham acesso à sua vida, você vai embarcar em tudo quanto é desgraça nessa vida, você vai embarcar em tudo quanto é engano nessa vida, você vai embarcar em tudo quanto é barco furado nessa vida. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, você não pode confiar em você, e quem nos protege muitas vezes são os amigos que estão à nossa volta, e que nos ama e que se importa com a nossa vida. Quem está de fora enxerga muito melhor o que você está passando, porque você que está dentro não enxerga. E ser amigo dos outros não é dar tapa nas costas. Ser amigo dos outros é muitas vezes falar, olha, você precisa de mudar o rumo da tua vida. Essa atitude que você está tendo está errada. Essa maneira que você está agindo não é legal. Por isso que muitas vezes, se nós não formos feridos, se nós não chacoalharmos alguém, se a gente não receber um chacoalhão, muitas vezes a unção que Deus colocou sobre a nossa vida, vai embora. Nós perdemos, porque a gente continua inflamado, continua endemonizado, continua entristecido, atribulado, e a unção se vai. Por isso nós precisamos de amigos. Por isso nós precisamos de um Jesus que seja nosso amigo. E nós precisamos de irmãos que sejam amigos de verdade, que tenham a capacidade
de nos confrontar na hora necessária. Por isso é necessário você ter uma célula, você sentar, olhar nos olhos das pessoas. Por isso é necessário você ter um GO, você fazer parte de algum grupo, de alguma coisa, de alguma situação em que as pessoas possam olhar nos teus olhos e falar com você, olho no olho, e de alguma maneira te confrontar. Quando a gente começa a fugir de confronto, a gente começa a fugir de relacionamento, nós corremos um risco muito sério, o risco de embarcar aí em qualquer sentimento atrapalhado na vida e não ter ninguém que mude o rumo disso. Que pena que Jonas não teve alguém que bateu no peito dele e falou: camarada, tu não vai pegar o barco errado não. Tu vai para Nínive, porque Deus te mandou para Nínive. Você não vai para outro lugar. Camarada, talvez Jonas não teve um amigo. Pegou o barco errado, um monte de gente sofreu e ele ainda acabou sendo engolido pelo peixe, sofreu. Se ele tivesse um amigo, tivesse batido no peito dele, daquele tapa no peito dele assim, e dito assim: olha, tu está pegando o barco errado, você vai no barco certo. Teria evitado todo um trabalho, né, uma situação. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas capazes de fazer isso com a gente. Nós não podemos fugir disso. No relacionamento conjugal, tem que haver equilíbrio. No relacionamento conjugal, tem que haver isso, para ter amizade. Senão, há um desnível. Quando um fala demais, o outro fica calado, um manda, o outro obedece. Relacionamento de amizade não é um manda, o outro obedece, mas é relacionamento, é confronto, muitas vezes. Relacionamento conjugal que cresce, que amadurece, e que lá na frente vão ter duas pessoas felizes e maduras e realizadas, é quando ninguém domina sobre ninguém, mas há um compartilhamento, e de uma maneira saudável, abençoada, um fere o outro, e os dois vão crescendo. Entenda o que eu estou falando, ferir, né, gente? Ferir é aquela hora que você precisa confrontar naquele ponto que é necessário. Não existe relacionamento onde um fica calado, se cala, e outro fala, e os dois não se equilibram. Nós precisamos de ter isto para crescer, para ter maturidade. E aí um vai equilibrando a vida do outro e vai crescendo. Tudo que Deus quer é que você tenha maturidade e unção. Tudo que Deus quer é que você cresça e que você não perca o foco, a unção, o mover durante a vida, porque o Senhor vai te levar de bênção em bênção, de glória em glória. Mas para isso, você tem que se livrar das ciladas que o diabo vai colocando ao longo do caminho. E muitas vezes são os amigos que vão te livrar das ciladas. São os amigos que vão te alertar da cilada. Assim como você precisa alertar outras pessoas. Por isso, quando alguém te confrontar, fique feliz, ela se importa com você. Quando alguém de alguma maneira te falar alguma coisa, fique feliz, ela se importa com você. Quando alguém de alguma maneira te der um chacoalhão, fique feliz, essa pessoa te ama. Porque somente quem ama tem o trabalho de confrontar outra pessoa. Somente quem ama se importa. Somente quem se importa faz isso. Quem não se importa, fala: deixa para lá, não vou me envolver nada. Vou arrumar para minha cabeça, não. Hoje nós vivemos uma sociedade de conhecidos. Hoje todo mundo se conhece. E talvez se você for peneirar, você não vai achar um amigo. É perigoso você peneirar e você não conseguir achar um amigo. Tem alguém que você compartilha. Jesus falou assim, que ele chamava os discípulos como amigo, porque ele compartilhava. Com quem você compartilha a sua vida? Você compartilha com alguém? Você se abre com alguém, alguém se abre com você, você tem amigo? Ou só tem conhecidos? Cuidado. Conhecidos não são amigos. E nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas que se importem com a gente. Assim como nós também precisamos nos importar com as pessoas. Você vai ter 1 milhão de conhecidos. Amigos, você vai conseguir ter poucos. Ninguém consegue ter 500 amigos. Mas você precisa ter alguns amigos que sejam capazes
de te confrontar, de te ferir na hora certa. Amém? Fala, para aí. Espera aí. O que você está fazendo está errado. Vamos ficar de pé, queridos. Tem jeito de cantar aquela música, quem acha um amigo, nem que se for a capela, mais chegado que irmão, encontra o seu abrigo no calor da comunhão. Se você acha a letra, no calor da comunhão, encontrou uma joia rara, uma pedra de real valor, e provou os doces favos do amor. Novamente, quem acha um amigo, cante para a pessoa que está do seu lado, mais chegado que irmão, encontra seu amigo da comunhão, encontrou uma joia rara, uma pedra de real valor, e provou os doces favos do amor. Eu quero agradecer a Deus. Olha para o seu irmão, cante para ele. Cante para ele. Sua bondade é que me fez te conhecer. Compromisso eu renovo, nele ponho o meu coração, ser amigos mais chegado que irmão. Eu quero agradecer a Deus por ter encontrei você. Sua bondade é que me fez te conhecer. E o compromisso se você está com a sua esposa aqui, se você está com o seu esposo, diga para ele, eu quero ser seu amigo. Fala para ela, para ele. Fala para o seu esposo, seu cônjuge, eu quero ser seu amigo. Agradecer a Deus porque encontrei você. Sua bondade é que me fez te conhecer. Agora fala para alguns irmãos que estão à sua volta, eu quero a sua amizade. Ele empenha o meu coração, ser amigos mais chegados que irmãos, ser amigos mais chegados que irmãos. Quem novamente, quem acha um amigo mais chegado que irmão, encontra seu abrigo. Sai do seu lugar, dê um abraço. Encontrou uma joia rara, uma pedra de real valor, e provou os doces favos do amor. Quem acha um amigo mais chegado que irmão, encontra seu abrigo no calor da comunhão. Encontrou uma joia rara, uma pedra de real valor, e provou os doces favos do amor. Eu quero agradecer a Deus porque encontrei você. Sua bondade é que me fez te conhecer. E o compromisso eu renovo, nele empenho o meu coração, ser amigos mais chegados que irmão. Eu quero agradecer a Deus porque encontrei você.
acabou de me dizer que um pastor de Bauru, de idade, por falta de amigos, se matou. Numa situação difícil da vida, não teve ninguém. E ele se matou. Isso pode acontecer. Né? Muito trabalho, fez muita coisa e não tinha amigos. Numa hora difícil na vida. Vamos nos colocar de joelhos. E vamos ajoelhar e coloca a sua vida diante de Deus. Nós vamos participar da ceia. A palavra de Deus fala para você: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então toma a ceia, coloque a sua vida de Deus, conserte sua vida, se há necessidade. As irmãs podem vir para frente. Se houver necessidade.
alguém está sem pão, sem vinho, eu estou sem pão, Valdeci. Gostaria que você levantasse o seu pão e agradecesse pela amizade de Jesus. Ele disse: eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz do seu Senhor, e tudo que ele quer compartilhar. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a amizade de Jesus. Ele é seu amigo. Nunca deixe o diabo te convencer de que Jesus não é o seu amigo. Ele é seu amigo. Em todas as horas, ele é o seu amigo. Em todos os momentos, ele é o seu amigo. E amigo não trai, amigo não falha, amigo não vira as costas. Jesus não vira as costas, Jesus não trai, ele não falha, ele é fiel. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, o Deus, morreu na cruz para nos salvar. Senhor, obrigado pela sua amizade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos amigos, ó Pai. Isso não tem preço, Senhor. Não tem preço, Senhor. Nada neste mundo, Senhor Deus, vale mais do que a sua amizade. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todos os momentos, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós consagramos este pão a Ti, Jesus, e comemos este pão em memória do Teu corpo que foi crucificado no Calvário. Declaramos aqui que nós fazemos parte do Teu corpo, Senhor. Ó Deus, nós fazemos parte do Teu corpo, Senhor, e contigo nós estamos também na cruz crucificados, ó Pai. Declaramos também, ó Deus, que nós temos uma unidade com o Teu corpo, Senhor, com essa e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós consagramos este pão a Ti. Obrigado, Senhor. Pode comer, querido. Levante seu vinho. O vinho representa o sangue. E o sangue de Jesus é que nos salva, nos limpa, nos redime. Você foi marcado com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a sua vida e te guarda. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Nos umbrais da porta do seu coração está a marca do Cordeiro, e o anjo da morte não entra. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. E nesta manhã nós renovamos esta aliança e declaramos no mundo natural e no mundo espiritual que nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos no mundo natural e no mundo espiritual que nós temos uma aliança selada no sangue do Cordeiro, uma aliança com Deus Altíssimo. Declaramos no mundo natural e no mundo espiritual que nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor Jesus Cristo. Vi um novo céu e vi uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais, e toda lágrima foi enxugada dos olhos, e não existe mais dor. Esta é a sua herança, um novo céu e uma nova terra. O seu nome está escrito no livro da vida, e você tem a marca da promessa. Senhor, nós te damos graças por este vinho, e bebemos este vinho em memória do teu sangue que foi derramado na cruz. Declaramos aqui que temos uma aliança contigo, Senhor.
Somos gratos, Pai. Somos gratos por isso. No nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Pode deixar na cadeira. Depois a gente pega tudo. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos terminar. Pedir para o pastor Valdeci orar. Vem cá, Valdeci. Fazer a última oração. Agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, ó Deus, por esta manhã abençoada, pela presença do Teu Espírito Santo aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor tem ministrado em nosso coração através da Tua palavra nesta manhã. Nós queremos ser edificados a cada dia, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus. Deus, que a cada dia o Senhor possa estar derramando um vinho novo nas nossas vidas, fazendo coisas novas nas nossas vidas, Senhor. Deus, que cada um aqui seja abençoado pelo Senhor, Deus, em todas as áreas de suas vidas, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor possa realizar no coração de cada um, Senhor, tudo aquilo que ele sonhar e colocar diante da Tua presença. Que a graça, que a unção, o poder, a glória do Senhor permaneça cada dia na vida de cada um, Senhor Deus. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos isso, Pai. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um, amém? Dê um abraço em 35 irmãos de sair.